Então vamos para o último exercício aqui, o exercício 3, que é o mais, é mais fácil do que parece. Suponha 20 peças de madeira, 20 peças de madeira, cortadas no formato de arcos circulares de mesmo raio, que mede 24 centímetros. Aí ele deu a imagenzinha ali, daqui a pouco eu pego umas melhor. Separando-as separando-as em ângulos, então estamos separando em ângulos, vemos que temos 10 peças com um ângulo de π sobre 6, radianos, né? Que fique claro, isso aqui é radianos. 6 peças com um ângulo de π sobre 4 e 4 peças com um ângulo de π sobre 3. Em radianos, se você fosse transformar, isso daqui seria 30 graus. Isso aqui seria 45 graus, tá? Isso aqui 60 graus. Se fosse transformar, tá? Mas você vai ver que não vai precisar transformar não. Até apagar. Beleza. Então aí ele deu aqui um esqueminha para nós. Umas imagens ali para ajudar. Certo. Todas as peças foram completamente misturadas dentro de uma caixa, tá? Então, todas as peças foram completamente... Temos outra caixa aí, então. Uma outra caixa ali para fazer essas... Outra caixa ali. E dentro dessa caixa a gente vai ter várias peças de arco circular. Temos várias peças ali de arco circular, certo? Ali para pegar, ok? Eu não vou desenhar aqui, mas teríamos ali as peças. Lá dentro tem, então, 10 peças desse aqui, que é do π sobre 6. 6 peças desse aqui, que é do π sobre 4. E 4 peças desse daqui, que é o π sobre 6, o π sobre 3. Tá? 3 das 20 peças, 3 serão sorteadas aleatoriamente para serem coladas de forma a obter um outro arco ainda maior. Então, tá dando outro esqueminha aqui para entender. Vai pegar aqui, vai colar uma peça com a outra, certo? Para obter um outro arco ainda, um outro arco maior ainda. Tá? Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade para, após colar as 3 peças sorteadas, obter um arco com mais de... Aqui faltou aqui, tá? Eu percebi isso daí a tempo, é 60 centímetros aqui. 60 centímetros de comprimento, tá? Só para deixar claro. 60 centímetros de comprimento. Use a aproximação π igual a 3,1. Então ele está falando para usar essa aproximação aí, porque, né, afinal de contas, na hora ali a gente não tem calculador exatamente para fazer essas contas, né? Certo, aí ele deu as alternativas, então vamos lá. Eu tenho aqui umas imagens para facilitar a vida da gente, que essas imagens ali nessa que eu peguei tá muito feia, tá muito pouco nítida. Então aqui são as imagens que ele deu pra gente. Então ali dentro tem, aqui dentro dessa caixa, tem 10 peças dessas pequenininhas, eu vou chamar de pequenas, peças pequenas, P, peças médias, M, e peças grandes, G. Vou chamar de P, M e G, igual o tamanho das camisas, das camisetas, das calças, das coisas aí.
Aqui ele deu umas medidas para a gente entender melhor. Aqui, ó. Π sobre 6 é a peça pequena. Π sobre 4 é a peça média. Π sobre 3 é a peça grande. Tá? Beleza? Até o seguinte. Vou colocar na mesma ordem. Certo? Beleza? E aqui ele falou também que o raio é sempre o mesmo, né? Logo, se o raio é sempre o mesmo entre cada uma, se eu colar três peças, três arcos aí de mesmo raio, aqui o raio continua sendo, né? Não pode achar que não é. Continua sendo 24 centímetros. Não vai deixar de ser. Continua sendo. Ali também é a mesma medida. Aqui é a mesma medida, né? Certo. Ele está falando qual que é a probabilidade de, após colar as três peças sorteadas, obter um arco com mais de 60 centímetros de comprimento. Então, para poder fazer essas contas aqui, a gente precisa primeiro saber qual que é o comprimento de cada uma delas. Aí ele deu para a gente π igual a 3,1 como aproximação. Aí a gente faria a conta com π igual a 3,1. Tá? Então, como é que a gente calcula? Eu quero saber então agora o raio dessa circunferência. Dessas circunferências. Quero saber o raio não. O comprimento. Quero saber o comprimento da circunferência. Vai ser, então vamos calcular. Como é que calcula isso mesmo? Como é que calcula? Então, comprimento da circunferência ali, a gente usa a fórmula que o comprimento da circunferência é igual comprimento da circunferência não, né, do arco da circunferência. Então, a gente gosta de chamar o comprimento do arco de L. É igual a o ângulo, que eu gosto de chamar de θ, quando é em radianos, vezes o raio da circunferência. Certo? É o ângulo vezes o raio da circunferência. Esse ângulo aqui, lembrando, tem que estar em radianos. Esse ângulo tem que estar em radianos. Senão a fórmula não dá certo. É para isso que serve radianos, né? Então eu vou aplicar essa fórmula para cada um dos três casos para calcular o comprimento de cada arco. O ângulo que abrange vezes o raio vai me dar esse comprimento aqui. Então, 24 vezes π sobre 6. Esse comprimento aqui, então, mede 4π. Ok? E já sabendo que esse comprimento estaria mais ou menos aqui, ó. Opa. Estaria mais ou menos aqui, assim, ó. Bem na metade desse outro, né? Que esse daqui é metade desse outro aqui. Né? Já dá para saber, porque já sabendo que esse é 30 e esse é 60, então o arco aqui seria o dobro. Porque 30 é metade, 60 é o dobro de 30. Aqui seria 30, aqui seria 30 graus, tá? Aqui seria 60 graus, se fosse ver em ângulos, em graus. Como 30 é metade de 60, então esse arco é metade desse aqui. Ou seja, para chegar nesse daqui, é só multiplicar por 2. Multiplicar esse daqui por 2. Eu já chego rapidinho que isso é 8π. Lembrando, aqui é 4π centímetros. Aqui é 8π centímetros. E aqui, qual que seria? Certo? Então, esses são os comprimentos, certo? Mas e aí? Eu não tenho ideia de quanto é 4π centímetros, 6π centímetros, 8π centímetros, se eu não fizer a conta. Aí, por isso, sabiamente, ele deu pra gente, use a aproximação, π igual a 3,1. Então aqui, eu poderia fazer a conta agora.
Já cheguei então no comprimento de cada arco ali. Então agora eu quero o seguinte, ele fala assim, ó. 3 peças serão sorteadas aleatoriamente para serem coladas de forma a obter um arco ainda maior. Certo. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho que, ó, esse arco aqui de π sobre 3 é 24,8. Esse aqui de π sobre 4 é 18,6. E esse outro aqui de π sobre 4 também é 18,6. Quanto seria o total medido de todos os arcos? Como é que faz essa conta? Soma, né? Você soma. Opa! Deu 62 centímetros. Então passou, né? Passou de 62, de 60 centímetros. E ele pede exatamente isso. Um caso em que seja maior do obter um arco com mais de 60 centímetros. Então esse aqui já passou de 60 centímetros, né? Aí, então esse aqui eu já sei que satisfaz. Esse aqui então satisfaz. Então eu já tenho isso, já tenho uma informação. Então o caso que eu uso, então, que eu escolho primeiro o pequeno não, que eu escolho primeiro o grande. Depois eu escolho o médio. E depois eu escolho o médio. Na verdade, 3 arcos serão sorteados, né? Depois eu escolho o médio. Então, a probabilidade desse daqui seria... A probabilidade não. O comprimento desse daqui seria, então, né, 24,8 mais 18,6 mais 18,6. Então, seria 60 centímetros. Seria maior do que 60 centímetros, né? Esse caso aqui satisfaz. Depois eu vejo a probabilidade. Certo? Aí a gente teria, então, a primeira possibilidade aqui. Seria essa de usar uma peça grande. Aqui, uma peça grande. Uma peça média, depois uma peça média e depois outra peça média. Certo? Seria essa primeira probabilidade ali. Primeira possibilidade. Tá? Segunda possibilidade que a gente poderia ter. Bom, se eu escolher uma peça média e depois uma peça grande e depois outra peça média, né? Trocar aqui as posições, logo a soma seria a mesma. Então também daria certo, né? Também daria certo. Então essa daqui também daria certo. E por fim, trocando as posições de novo, tivesse, por exemplo, grande no final e as duas médias ali, também daria certo. E como a gente viu assim como a gente viu no último exercício, isso significa que a ordem não importa, né? Significa que a ordem não importa. Como a gente viu no último exercício, as probabilidades aqui todas seriam a mesma. Afinal, acabariam sendo a escolha, na verdade, eu disse 3 vão ser escolhidas. Então, acabariam todas sendo a escolha de G, M e M. Todas incluídas na escolha G, M e M. Opa, G, M, M. Certo? Ok? Mas essas são todas possibilidades diferentes. Tem que entender que são possibilidades diferentes, todas incluídas em uma possibilidade de escolher uma grande e duas médias. Tá? Uma outra que daria certa também seria a escolha de duas grandes e uma média, com certeza daria certo.
duas grandes e uma média. Quais seriam essas possibilidades? Uma mesma construção como essa última que eu fiz. Cada uma também daria essa mesma... Todas teriam a mesma probabilidade. Todas essas teriam a mesma probabilidade. Daqui a pouco a gente vai ver. Outra possibilidade que também daria a mesma soma seria a possibilidade de a possibilidade de eu ter, então, GGG, né? Pensa assim, se essa daqui deu 62 centímetros, então, usando outras peças maiores, eu teria, tipo, se eu trocar uma peça média por uma peça grande, eu teria um arco ainda maior. Logo, também seria maior do que esse daqui, né? Aí cabe a nós saber que eu não preciso fazer a conta, eu não preciso somar, entendeu? Eu não preciso somar. Eu preciso, se eu estou usando uma peça ainda maior, eu vou ter um arco ainda maior. Eu não preciso nem somar para saber disso, né? Assim como se eu fizesse GGG. Se eu escolhesse GGG. Se a escolha fosse GGG. Tá? GGG seria, então, uma outra possibilidade. Aqui eu vou ter, então, GGG. Essa é o único caso que me dá este caso aqui. Tá? Ok? Também vai ser maior, porque ele é maior do que esse daqui. Certo. Esses casos todos cabem. Mas existem outros casos que cabem? Podemos ver. Caso MMM, tá? Caso MMM, que teria só o único caso, seria a primeira escolha M, segunda escolha M, terceira escolha M, né? Então, qual seria o comprimento dele? (55), que foi menor, que é menor do que 60. Então, não bate, não está dentro. Se esse aqui já não dá, então qualquer caso menor do que esse, que eu troque uma peça, né? Isso aqui é um raciocínio interessante. Qualquer caso, isso aqui me leva a crer que qualquer caso que eu pegue uma peça desses daqui e troque por uma menor, por exemplo, o caso que eu pegue é uma peça aqui e troque por uma P. Se esse caso não dava, então esse também não vai dar. Esse outro que eu fiz aqui agora também não vai dar. Porque não tem como dar se eu troquei uma peça por uma menor. Por uma menor ainda. Então se esse não dava, esse aqui também não vai dar. Certo. Outro caso que também deriva desses. Fazer, em vez de mudar uma peça por P, eu mudar duas peças por P. Logo, né, se esse aqui de cima não dá, então esse aqui com certeza não vai dar. Tá bom? E finalmente, tá? Finalmente, fazer o último caso, PPP, também não daria. Ok? Fazer o último caso também não daria se eu pegasse PPP. PPP também não daria, não preciso nem fazer a conta. Qualquer caso que me dê peças menores do que a dessas daqui, não daria. Não seria maior do que 60. Certo? Ok. Ainda tem outros casos. Por exemplo, se eu pegar o caso... Se eu pegar o caso G, G e P. Se eu trocar essa média aqui por uma P. Será que dá?
Esse aqui não tem como fazer, eu tenho que fazer a conta mesmo. Não tem como eu chegar na conclusão sobre esse sem só usando raciocínios lógicos. Esse daqui batia. Eu troquei uma peça por uma peça menor. Será que bate? Será que dá certo? Então vamos lá. GGP. Então, GP. Vamos fazer a análise. GGP. Seria então 24,8 mais 24,8 mais, aí P era 12,4. E a gente faz a soma. Isso aqui. E a gente faz a soma acumulada. Certo? 8 mais 8, 16. Mais 4, 20. Então aqui fica 0, sobe 2. 2 mais 4 mais 4. 4 mais 4 dá 8, mais 2, 10. Mais 2, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. Então dá 62 também. 62. Logo, satisfaz. Tá? Esse caso aqui, então, satisfaz. Aí eu tenho que falar assim, ó, quais são os casos que esse aqui abrange? Qualquer caso, qualquer posicionamento ali que a gente pudesse trocar, que a gente trocasse esses três de posição. Todos esses, então, se esse daqui bate, esse daqui deu 62, né, 62 centímetros, 62,0 centímetros. Então, todos esses daqui dão 62,0 centímetros. Todos eles são a mesma coisa, vão todos dar 62,0 centímetros, que combinam dois grandes e um pequeno. Então, todos esses estão dentro estão dentro, né, dos casos lá, tá? Então, todos esses satisfazem, todos esses daqui satisfazem, porque esse aqui satisfaz, tá? Esse aí abrange todos eles. Beleza? E se eu pegasse e trocasse, por exemplo, um desses daqui por trocasse o G ali, um desses três, eu trocasse por um M, por exemplo. Esse é um caso que não apareceu em nenhum até agora. Tivesse um grande, um médio e um pequeno, fosse essa a escolha, certo? Se fosse isso, eu teria então, vamos lá, grande, médio e pequeno. A escolha do grande, do médio e do pequeno. Vamos lá. 55. Logo, não alcançou, não passou de 60, logo não satisfaz a propriedade. Então esse daqui não satisfaz. E nenhum dos que derivam desse daqui, tá bom? Se esse aqui de cima não pega, se esse aqui de cima, GMP, não pega, então um que eu pego é esse daqui e troco por um menor, que é o P, também não vai pegar. Esse daqui implica que esse não pega também. Esse aqui não vai. Esse aqui também não vai. Então, beleza. Certo. Essas seriam todas as possibilidades. Então, temos todas as possibilidades aqui que teríamos que levar em consideração. Tá bom? Certo. Agora a gente vai para a probabilidade. Certo. Qual que é a probabilidade desse caso aqui? Vamos fazer a análise. A probabilidade desse caso aqui seria, então, a probabilidade de escolher, para a primeira casa, escolher G, né, o arco grande. Para a segunda, também escolher G. E para a terceira, também escolher G. Ok?
certo, aqui eu tenho, então, é a probabilidade é a regra da multiplicação, né? Lembrando, é a regra da multiplicação. Tem que tirar G e depois tem que tirar G de novo e depois tem que tirar G de novo, né? Que engloba um único caso, que é o caso, que é aquele caso ali, ó, que é esse caso aqui, que é o que eu estou analisando, que era a probabilidade desse caso aqui agora, tá? Aí isso aqui vai ser então a multiplicação das probabilidades, certo? Aplica isso aí. Isso aqui então é G aqui na primeira casa, G aqui na segunda casa, G aqui na terceira casa. Eu quero a probabilidade de cada um. Probabilidade de cada um desses casos, certo? Como eu não vou fazer reposição, eu vou colar as peças. Então eu preciso, então vai uma escolha, a escolha na primeira vai influenciar as outras, né? Vai ter menos para escolher. Então aqui eu vou escolher uma, aí isso aqui ficaria igual, vamos lá. Isso daqui ficaria igual então. Probabilidade de escolher G na primeira casa seria 4 de 20, que tem 4 Gs, 4 peças G de 20 peças no total. Probabilidade de escolher G de novo na segunda casa seria, então, agora eu tenho 3 peças G que sobraram sobre 19 no total. Aqui no último, escolher de novo, seriam 2 peças G sobrantes de 18 peças G no total. Ok? Certo? Ok. Isso ficaria então, ó, lá no exercício, veja que lá no exercício eu tô falando assim, ó, eu tô colocando um número dividido por 20, 19 e 18. Então, eu não quero que você faça a multiplicação 20 vezes 19 vezes 18, porque seria uma multiplicação que tomaria muito mais tempo, tem muito tempo e você já tem pouco tempo aqui para fazer. Então, mantenha 20 vezes 19 vezes 18 embaixo da coisa. Então, ficaria aqui igual. Aí eu faço só em cima. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 sobre... Aí eu faço sobre... Nossa. 24 sobre... Aí faz ali. Então, 20 vezes 19 vezes 18. Aí, isso daqui vai dar certo, esse é o resultado do primeiro aqui. Para o segundo, a gente teria 3 possibilidades diferentes, né? Vamos ver aqui. Então, a gente teria 3 possibilidades diferentes. Vamos pegar uma aqui. A gente quer saber, então, a probabilidade de acontecer esse daqui. Certo? A probabilidade de acontecer esse daqui então, é o caso da multiplicação das probabilidades, né? Normal. Então, seria a probabilidade de acontecer G na primeira, M na segunda e M na terceira. Pelos princípios que a gente viu no último vídeo, a gente poderia simplesmente considerar essa daqui, então, 3 vezes acontecendo, porque é uma probabilidade, é uma possibilidade ali interessante, né? Uma possibilidade que aparece 3 vezes ali em 3 ordens diferentes, mas que todas seriam a mesma coisa, porque a ordem aqui não importa de novo. Então, eu teria que considerar 3 vezes essa probabilidade. Logo, a probabilidade total desse daqui eu teria que somar ela 3 vezes, ou fazer 3 vezes essa probabilidade total aqui essa probabilidade aqui. Então, o que eu vou fazer é considerar, então, 3 vezes essa probabilidade no final.
Então eu teria a probabilidade de tirar G na primeira, que seria então 4 peças grandes, 4 peças de 20. Aqui, opa. Pro caso de tirar M na segunda, eu tenho quantas peças M? 6 peças M. Né? Seria então 6 de 19, né? Porque 19 no total sobraram. Então eu tenho 6 peças de 19. E aqui tirar M depois, quantas seriam? Seriam então de 18, que sobraram 18 para fazer essa conta. Seriam 5. Tá? Ok? Isso daqui daria, no final das contas, igual a aqui dá 30 vezes 4 dá 120 mais 3 dá 360. Tá. Aí eu teria esses outros casos aqui, onde cada um deles também apareceria 3 vezes, né? 3 vezes cada. Esse aqui aparece 3 vezes e esse outro aqui é esse aqui que aparece 3 vezes. Todos eles apareceriam 3 vezes. Então eu faria aqui o cálculo para saber a probabilidade de cada um deles. Tá? Todos eles eu vou multiplicar por 3. Certo? Aqui eu teria então 4. Aí a única diferença aqui seria que ali muda aqui, né? 4 de 20G. Para a segunda escolha eu teria 3 de 20, de 19, quer dizer, 3 de 19, que eu já escolhi uma, né? Já teria uma a menos. E M eu teria ainda 6 para escolher. Eita. Teria ainda 6 para escolher. Certo? Aí aqui seria então 4 vezes 3 dá 12, vezes 6 dá 72, vezes 3, 72 vezes 3 dá 72 vezes 3, 216. Tá bom? E aqui embaixo, então eu teria então, caso GGP. Tá, aí eu refaço aqui as probabilidades. Aqui seria a mesma, né? Seria a mesma coisa ali de cima, que eu tenho, então, 3, 4 de 20 para a primeira escolha, 3 de 19 para a segunda escolha, que é de grandes, e para a escolha dos pequenos eu teria, então, 10, que eu não tinha tirado nenhum, não tirei nenhum ainda, 10 de 18. Né? Não tirei nenhuma pequena, então, como tinham 10 peças pequenas, 10 de 18. Isso tudo eu estou fazendo sem utilizar o caso de análise combinatória, né? Que esse exercício é um típico de se resolver por análise combinatória. Estou tentando fazer ele sem usar análise combinatória. Aqui eu teria 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, vezes 10, 360. Tá bom? E terminei todos os casos possíveis e as probabilidades correspondentes. E agora, para falar sobre a probabilidade final ali, eu teria que falar sobre a probabilidade total, né?
certo? E soma os números. Resultado é 360 mais 360, eu posso trocar a ordem da soma, né? 360 mais 360 é 2 vezes 360. 2 vezes 360. Que é 720, né? O dobro. 720. O dobro de 36 é 72. Então, o dobro de 360 é 720. Aí eu tenho 24 mais 216. 24. Deixa eu chegar mais pertinho. 24 mais 216. Isso aqui dá... Soma 6 com 4 dá 1. Então, soma 1 aqui dá 2 e soma 2 dá 4. Então, fica 240, né? Deixa eu fazer maior. 240. Certo. Agora eu somo esses dois. E fica, então... Então, o resultado fica 0... 2 com 4, 6. 7 com 2, 9. 960. Então, o resultado fica 960 dividido por 20 sobre 19, 20, 19 e 18 vezes, né? Direito isso aqui. Enfim, esse resultado não tem ali, tá? Eu vou corrigir isso aí. Eu não tinha me atentado, sinceramente, acabei de perceber que eu fiz a conta errada. Mas ele era para estar aqui, tá? Então, ali finge que tem 960. Eu vou corrigir isso para ficar direitinho. Ou melhor, colocar ali, né? Colocar aqui em cima, colocar 960 aqui em cima, né? Daí fica direitinho. Seria então 960 e seria essa que é a resposta, né? Tá? Então fico por aqui. Esse foi o exercício, chegamos no cálculo aí, chegamos na conclusão, e essa aqui é a sua probabilidade.